segundo episódio do podcast Gestão Agro. Estamos aqui mais uma vez, Terra Forte Centro de Negócios e Engenho Comunicação, trazendo histórias inspiradoras para compartilhar com você, comigo, Marília e Elita, e um convidado super especial hoje, que é o Miguel Cavalcante. Eu sempre digo, o Miguel do Agro Talento. Vamos ver como você conhece essa pessoa também aqui hoje, né? Marília, bem-vinda. Miguel, bem-vindo. Lu, segundo episódio, estamos de casa nova, né? Miguel Cavalcante, um homem de grandes conexões. Obrigada, Miguel, por estar aqui conosco hoje. Maravilha, alegria estar com vocês aqui e não sei se podia falar, mas esse podcast está sendo gravado no horário mais surreal e impressionante e inesquecível, que nesse momento agora exatamente são 3h29 da manhã e isso mostra, eu estou aqui assim, porque eu vi nesse pessoal todo, né, no convite que vocês me fizeram, que vocês estão muito determinadas, né, em fazer as coisas acontecerem. E aí eu tinha evento, tinha palestra, tinha um voo às 6 da manhã, e falei, olha, o horário que tem é esse. Não, tá bom, pode ser nesse horário. Então, depois vão falar que vocês deram muita sorte. Isso, né? Mesmo. Eu digo que isso é gente do agro, né? O agro, como a Marília sempre diz, que nunca para, e a gente que fica entre a vivência do meio rural, acredito que você também tem essa vivência, Miguel, e a vivência da cidade. As pessoas às vezes assustam quando a gente marca um café, né, 6 da manhã, fala assim, não, mas peraí, não é tão cedo, não precisa ser tão cedo. As pessoas às vezes brincam comigo, Marília, não, Lu tá marcando café, melhor não deixar a hora por conta dela, senão ela vai marcar antes de abrir a padaria, ela já tá marcando café. Muito bom. Mas é assim que a gente vai trabalhando, né? E assim, Miguel, acredito que para quem está nos acompanhando, né, conhece aí o Miguel Cavalcante Agrotalento, que vê ali nas redes sociais. Eu já te acompanho há um bom tempo, né? Eu existo, viu? Não é só um vídeo no Instagram. No Instagram, não, né? É real, tá aqui, gente, com a gente o Miguel. E eu até então também não conhecia o Miguel real, né? Eu conhecia esse Miguel das matérias, dos vídeos, e queria até te pedir para você falar um pouco pra gente dessa sua realidade aí, né? Porque é o que representa o agro aí no universo da pecuária, da liderança, o próprio agrotalento, como eu disse, o mundo das carnes. Mas tem algo aí que eu esqueci também do Miguel real? Tem uma coisa assim, tem o Miguel real. Olha só, primeiro, eu venho de uma família que tem mais de 100 anos de pecuária e de agro. E isso, quando eu me conecto com as pessoas, quando eu vou nos lugares e encontro as pessoas do agro são agro a longo prazo. Tem 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 300 anos de agro na família, né? Então, agro a longo prazo na minha família não é diferente. Tem desde 1916, a minha família cria uma linhagem de gado específico, mexe com fazenda um pouco antes disso aí, né? E a outra coisa, o Miguel é pai de 3 filhos, tem 3 meninos de 15, de 13 e de 8 anos, né? Então tudo que eu faço também tem a ver com isso de como você faz com o seu trabalho seja também um exemplo para os seus filhos. Inspiração, porque, né? Se criar filho é muito difícil, é muito importante, e a coisa que a gente mais faz quando a gente está acordado é trabalhar, o nosso trabalho tem que ser exemplo para os nossos filhos, né? Isso foi assim com os meus pais, foi assim com os meus avós, né? Então, aonde eu aprendi foi ver meus pais trabalhando, né? Foi ver meus avós trabalhando, foi ver a história da família e tudo mais. Eu acredito que isso é uma coisa muito importante, e na verdade você sempre está dando exemplo, talvez não o exemplo que você gostaria de dar, né? Então coloca atenção e foco em como você está dando, o que você está dando de exemplo para as pessoas à sua volta, é bem importante. Que legado você quer deixar, né? Sim. Engraçado que o que você está falando sobre planejamento sucessório familiar, pelo que eu tô vendo, você passou, né, sua família passou e fez Sim. muito bem essa tarefa de casa, né, do planejamento sucessório familiar. E, Miguel, existem, quando é passado de geração para geração, eu costumo dizer que existem 3 tipos de gestão. Coloca assim, uma fazenda A, B e C. Aí na fazenda A, B e C, a A
tem o cara que pega a fazenda para gerir e fala assim, eu vou gerir minha fazenda como negócio. Então eu tenho que estar lucro, a margem de tanto, eu vou fazer cria, recria ou engorda, escolhe ali as etapas e faz dar o retorno ali para aquela área. Então, gere realmente como negócio. Tem ali o B, que pega e começa a adquirir a fazenda e fala assim, peraí, eu vou investir em fazenda que vai me dar um retorno, ou uma cria vai me dar um retorno de tanto, uma recria de tanto, ou engorda de tanto. Mas se eu investir em outro negócio fora do agro, me dá algo melhor. Vou fazer um investimento à parte. E tem o cara que tem a fazenda e fala assim, não, eu vou usar a fazenda para lazer, né? Sim. Então, parabéns, você escolheu, né, tocar a fazenda, gerir a fazenda como realmente um negócio, tá na escala A, né? E eu quero complementar uma coisa aí também, Marília, e que eu acho muito legal, Miguel, com certeza você tem noção disso, né? Assim como você inspira seus filhos, você também inspira outras pessoas do agro, seja através das imersões, do trabalho que você faz, ou seja até mesmo através da sua própria experiência. Sim. Então acaba que você leva também essa inspiração e o despertar a outras pessoas. Com certeza, você está dando exemplo o tempo todo. Todo mundo, as pessoas estão vendo o que você está fazendo, o que você não está fazendo, como você está fazendo, né? Inclusive uma das coisas, as pessoas falam, uma das coisas que a gente trabalha em liderança é como que eu aumento a minha influência, né? E a influência tem 5 bases de coisas diárias que você vai fazer. A primeira dessas 5 coisas é ser um exemplo, ser um modelo, ser uma inspiração. Então, como é que eu vou cobrar da minha equipe? Como que eu vou cobrar dos meus filhos? Né? Tal coisa. Eu preciso ser um exemplo também no meu trabalho, tem que ser um exemplo na minha conduta. Então, se eu quero exigir, esperar que a minha equipe faça coisas difíceis, eu tenho que fazer coisas difíceis também. Eu tenho que ser capaz, eu tenho que estar disposto. Então, e as pessoas o tempo todo estão percebendo isso de uma forma muito mais rápida e ampla do que você está, às vezes, prestando atenção. Então, se você quer influenciar positivamente, seja um exemplo, seja um modelo, seja uma inspiração. E eu vejo que o que você falou me marca muito, porque influenciar, às vezes, você, para chegar ao ponto de influenciar, você tem que se abrir para uma inteligência emocional e se lapidar, né? E lapidar dói, né? No mundo onde você está falando sobre pessoas e gerir pessoas, liderar pessoas é algo hoje muito desafiador, porque nós estamos numa era de muita impulsividade, uma geração muito impulsiva, muita rotatividade, e realmente é um desafio. E se nós não abrirmos hoje para essa caixinha também da inteligência emocional, a gente não consegue sobreviver, né? Com certeza, né? Tem uma coisa que eu aprendi, que eu aprendi inclusive com clientes meus que fazem isso muito bem, né? Que é, a gente não gerencia pessoas, a gente gerencia combinados. Então, quais são os combinados que eu tenho? O que eu tenho de combinado com você? E com base nesses combinados, se eles estão saindo dentro dos combinados, a gente vai renovando e realinhando. Se não está saindo dentro dos combinados, a gente revisa os combinados. Mas muitas vezes a pessoa fala, não está funcionando, então, mas qual que é o combinado? A pessoa não tem combinado. Tem que ter um combinado para poder a gente alinhar e... Alinhar a expectativa. Alinhar a expectativa e a gente revisar os combinados. Imagina se a gente fosse gravar esse podcast aqui e não tivesse combinado um horário. Não ia acontecer. Não, mas você não chegou, mas a gente não combinou. A gente não combinou. Se a gente combinou o horário, a gente vai acontecer no horário. Se ia chegar atrasado, se demorar mais tempo e tal, aí a gente vai ter que gerenciar esse combinado. Mas se não tem um combinado inicial, não tem o que fazer. E isso é uma coisa muito importante que você tem em todas as relações. Com parceiros, com clientes, com fornecedores, com equipe, né? Quais são os combinados que eu tenho? Né? E o agro é um setor que tem muita informalidade nas relações. Então, as pessoas que trabalham em família, por exemplo, o filho trabalha com o pai há vários anos, não tem um combinado dentro de qual é o salário, nem qual é a retinada. E nem das responsabilidades. Então, às vezes, se ele toma uma decisão, o pai vira e fala assim, epa, não era para fazer isso. Exato. Mas a gente não combinou. Você não sabe qual que é o cheque que você pode assinar. E aí, a pior coisa que tem não é você ter um cheque pequeno que você pode assinar. A pior coisa que tem é você fazer uma coisa
e o seu pai, a sua mãe, o seu tio, o seu avô vir e desfazer o que você fez porque aquilo não estava combinado. Isso é uma coisa que destrói a liderança, destrói a energia, destrói o ânimo de você fazer aquilo. Você traz muito disso nas suas imersões, né, Miguel? Essa questão da liderança no agronegócio e que em alguns momentos até é um desafio também na sucessão quando você chega com uma liderança nova para se impor, né, com toda uma carga de conhecimentos, inovação, uma visão de mundo do sucessor diante do sucedido muitas vezes, e acaba sendo um conflito. Claro, e por que acontece o conflito? Né? O conflito sempre vai ter algum nível de conflito, e ter algum nível de conflito não é problema, porque se tem algum nível de conflito é que a gente está vivo e que a gente está fazendo as coisas e as coisas estão se mexendo. O conflito indesejável é que, primeiro, na maioria das vezes não tem combinados. Como vai ser? O que eu faço? O que você faz? Qual que é a minha parte? Qual que é a sua? Né? Então tem coisas muito simples que você pode e deve fazer e que a maioria das pessoas não faz. Que é, primeiro, você vai trabalhar com seu pai? Antes de você começar a trabalhar com seu pai, pergunta 3 coisas em 2 tempos. Pergunta, pai, qual que é a sua visão sobre a fazenda, que o negócio da fazenda hoje? Qual que é a sua visão sobre o negócio da fazenda daqui a 5 anos? Qual que é a sua visão sobre o seu trabalho na fazenda hoje? Qual que é a sua visão sobre o seu trabalho na fazenda daqui a 5 ou 10 anos? Qual que é a sua visão sobre o meu trabalho na fazenda hoje? Qual que é a sua visão sobre o meu trabalho na fazenda daqui a 5 ou 10 anos? São perguntas que a maioria das pessoas nunca pensou sobre isso. E quando você tem uma conversa clara, tranquila, segura, sem julgamento sobre isso, vai te dar uma clareza muito maior do que o seu pai espera. E às vezes, ao ouvir essas respostas para isso tudo, você vai ter certeza que não é o momento de você trabalhar ali. Ou você vai ter certeza que faz todo sentido de você estar ali trabalhando. E também tem uma outra coisa que muitas e muitas vezes a melhor coisa que você pode fazer para trabalhar em família é trabalhar um pouco fora da família. E eu sempre achei que isso era uma coisa que era muito bom para a fazenda, para a empresa, para a família. Peraí, tem uma nova geração chegando, deixa ela trabalhar fora, para ela trazer uma experiência, uma vivência e não ser apenas o filho ou a filha, mas ter uma bagagem, ter uma experiência. Eu achava que isso era uma proteção para a empresa, para a fazenda, para a família. E conversando uma vez com uma pessoa que é a sucessora, e ela falou, foi muito bom ter ido trabalhar em outro lugar antes de vir trabalhar na minha família, não apenas para a fazenda e para a família, mas para mim. Para ela. Porque quando eu vim trabalhar na fazenda da família, eu já não era mais a filha. Eu sabia que eu tinha uma história de sucesso, uma bagagem, uma vivência em outra empresa, em outro negócio, que eu tinha conseguido entregar, que eu tinha sido selecionada, que eu tinha sido contratada, que eu era capaz, eu tinha bagagem, eu tinha vivência, eu tinha autoconfiança baseada em resultados que eu já tinha gerado. Então, para mim foi muito melhor do que se eu começasse direto, saindo da faculdade, indo trabalhar na fazenda da minha família. Talvez traria mais pessoalidades, né? E aí ficar se perguntando, será que eu dou conta? Ou será que eu tô aqui só porque eu sou filha? Eu sou filho do dono, né? Eu sou uma herdeira. Exato. Sim. Esse ponto é crucial. Agora, uma coisa legal que o Miguel falou, Marília, é a questão do diálogo, né? Sim. Muitas vezes esse diálogo, quando a gente fala de sucessão, esse diálogo dentro da família, ele é tão essencial e muitas vezes ele não acontece, né, Miguel? Não acontece, muitas vezes não tem essas conversas que precisam acontecer. E aí tem uma coisa que quem está ouvindo aqui, a gente pode anotar, que assim, o seu sucesso é proporcional ao número de conversas difíceis que você está disposto a ter. Uau! Essa a gente vai criar um mural do Gestão Agro. Acabou de surgir a ideia. A gente vai criar um mural do Gestão Agro e vai ter as frases de destaque. Essa sim, já foi pro mural, Marília. Miguel, hoje a gente vê que você está desenvolvendo um trabalho fantástico no agronegócio, que é trazer a visão de empresa, porque na verdade é uma empresa, sim, né? Uma empresa com números, inclusive, consideráveis, né? Sim. E como que hoje, por onde você passa, né, no Brasil, até fora do Brasil, como que as fazendas, como que o agronegócio tem absorvido essa questão da gestão,
Olha, é muito interessante porque o agro é uma coisa viva, né? Então, assim, todo dia tem novas pessoas assumindo negócios, entrando em negócios, ou comprando, ou assumindo, ou começando a trabalhar na família, ou herdando. E pessoas também que não são do agro, empresários fora estão entrando, como você falou. Então tem uma dinâmica de várias coisas que estão acontecendo. Ao mesmo tempo, tem uma outra coisa que está acontecendo, que todo dia tem gente que acorda e fala: meu Deus, o negócio está ruim. Meu Deus, o negócio devia estar melhor. Nossa, esse número não pode estar desse jeito. E muitas vezes a transformação ela nasce do desconforto. Então, eu tenho muitos e muitos clientes que começam a trabalhar com a gente e falam: puxa vida, eu estou tocando esse negócio tem anos e o negócio não está indo para frente. Ou eu estou cansado de não ter resultado do jeito que eu quero que tenha ou do jeito que pode ter. Ou eu estou vendo outros negócios perto de mim que estão com um progresso e com resultados muito interessantes, né? Eu tenho um cliente que tinha uma carreira muito bem sucedida fora do agro, a família dele tem uma fazenda, isso no interior de Minas, e ele achava que a fazenda era pequena. E aí do lado da fazenda dele, uma fazenda mais ou menos do mesmo tamanho da fazenda da família dele, montou uma baita operação de leite de altíssimo nível. Ele foi lá e viu: puxa vida, essa fazenda do mesmo tamanho da fazenda da minha família montou um negócio grande o suficiente que é uma coisa muito interessante para a família e para mim. Vou lá e aí ele foi e montou um projeto e conversou com os pais e montou um projeto na família. Hoje tem uma fazenda de leite incrível rodando e ele largou a carreira dele para vir tocar isso com uma visão, com profissionalismo e tudo mais. Então, qual é o incômodo que está acontecendo, né? Ou então tem casos, né, que são os improváveis, que são muito interessantes, né? A pessoa, isso é uma das coisas que eu gosto disso, que atrai os muito improváveis. a gente, que chega na gente, tipo uma mulher que recebeu uma fazenda de herança, não sabe nada, de supetão, mal sabe onde é a fazenda, que o marido nem deixava, ou ela não ia, eu tinha a vida dela, então, e às vezes longe. Então eu tenho uma cliente a primeira cliente que teve com esse perfil foi em 2015. Eu nunca tinha tido claramente uma cliente com esse perfil. Essa cliente chegou e falou assim: eu sou dentista, moro no interior de Minas e o meu marido faleceu e eu tenho uma fazenda no Tocantins. Uau. Mais de 1.000 quilômetros de distância. Não entendo nada de fazenda, mal sei onde é a fazenda. Você olha para um caso desse e fala assim: tá enrolado. Vende esse negócio. Essa mulher tá enrolada, ela não é do ramo, ela não entende, ela não conhece, mora longe. E aí uma coisa que eu vi depois que aconteceu o caso dela, de ter muito resultado, e depois eu ver dezenas e dezenas de mulheres com situações parecidas com a dela, porque tem gente que assim, a minha família tinha uma fazenda, mas eu ia passear na fazenda. Viver de fazenda é bem diferente de passear em fazenda. E aí essa mulher assume a gestão da fazenda e segue tocando, segue aprendendo, segue se desafiando, e a fazenda muda de patamar. E aí eu vi que tem uma coisa que, se tiver, vai dar certo. É a pessoa ter a decisão de que ela vai fazer dar certo. Eu tenho uma decisão de que eu vou fazer dar certo. Não, eu vou dar um jeito. Eu não sei qual é a resposta, eu não sei como que faz, mas eu vou dar um jeito. Eu vou buscar ajuda, eu vou bater na porta de quem sabe. E hoje tem consultoria, capacitação, informação, e ela fez acontecer, porque com a humildade ela deu o quê? Abertura. Ela quis fazer certo. Ela não era da área médica, mas assim, eu quero fazer dar certo. Eu não quero desfazer de um patrimônio que foi construído, é um legado, é uma história, é uma sucessão. Sucessão é sucesso. Exato. É diferença de herdar algo. E é diferente de herdar algo para gerir algo. E é diferente da visão imediatista. Porque qual que seria a primeira visão? Vou procurar um corretor vender esse negócio. Sim. Ou, às vezes, nem precisa dar procurar o corretor. Quando morre, Luzene, já chove de corretor, de compradores querendo. E a qualquer preço. Sim. E aí, se a pessoa não tem ali cabeça, ela perde já na venda, né? Sim. Com a perda, eu tenho o ganho de capital, ITCMD, ITBI, enfim, vai aí 50% ainda de perca no negócio. Que aí vem toda a parte também de planejamento sucessório, holding,
muitas coisas hoje que já tá para entrar num planejamento e evitar esses custos, né? Miguel, quando você fala dessa questão da pessoa que amanhece e fala assim, esse negócio não está indo bem, eu queria até fazer um parêntese aí. Muitas vezes no agro a gente vê muito a questão também do pessimismo, né? A gente até brinca, né? Se chove, reclama, se tá sol, reclama. Tem também as pessoas com essa característica. E é bom a gente até diferenciar o pessimismo do incômodo, do realismo. De você falar assim, o negócio não tá bom, mas me causou incômodo. Eu quero fazer esse negócio dar certo. E aí você vira a chave. O pessimismo não, ele vai continuar. O que as pessoas usam aquele termo, a fazenda de viúva, né? A cerca tá ruim, o gado tá magro, o pasto tá ruim, mas... E tem fazenda de viúva que é um brinco. Né? Totalmente diferente desse nome. Inclusive eu tenho uma família que é cliente nossa, que a mãe ficou viúva há muitos anos atrás, e a fala dela lá atrás, que é uma fala muito bonita, é: a minha fazenda não vai ser de viúva, não. Eu sou viúva, mas minha fazenda não vai ser de viúva, não. Minha fazenda é um modelo, é um exemplo e tudo mais. E tem uma coisa seguinte, que bem você falou do pessimismo, produzir alimentos, em especial no Brasil, é um ato de fé. Total. Porque você tem muitos e muitos fatores de riscos, intempéries e coisas que podem te atrapalhar e te atrapalham. Ao mesmo tempo que, nos últimos tempos, a gente está nesse momento hoje, né? A gente está num ciclo de baixa de preços de várias commodities, de pecuária, de soja, comparado ao que estava há 1-2 anos atrás. Ao mesmo tempo, um cenário político muito mais incerto e preocupante. Isso é a verdade, isso é a realidade. Então, quem está indo bem está fazendo duas coisas. Tá? Ao mesmo tempo que encara a realidade nua e crua e não nega a realidade, não esconde a realidade, e ao encarar a realidade se prepara para a realidade. Peraí, o preço da soja caiu, o preço do boi caiu. Como que eu comercializo isso? Como que eu navego em diferentes ciclos, fases do ciclo de preço, do ciclo de produção? A segunda coisa é, puxa vida, sua família está há quantos anos nisso aqui? Está há 100 anos, está há 50 anos, está há 70 anos, está há 30 anos. Por mais quantos anos você quer continuar nesse negócio? Eu quero continuar a minha vida inteira e que meus filhos continuem, que meus netos continuem. Então, não pode ser uma coisa desse ano. Você tem que ter uma visão de longo prazo, você tem que ter uma fé inabalável no futuro, você tem que seguir fazendo as coisas. Esse é o grande desafio. Olha, eu tô tendo vários insights aqui, que aprendizado, que, né, um presente ter você aqui com a gente hoje. Prazer estar aqui. Miguel, você é uma referência na pecuária, né, para nós. E me fala, assim, numa época de preços relativamente baixos na pecuária, é um desafio. E o que você fala aí pra gente? Que mensagem que você deixa e qual a expectativa? Olha só, uma das coisas básicas para mim, quando a gente fala de gestão e de estratégia, a primeira coisa é você saber em qual negócio você está. E é você saber quais são as características desse negócio. Então, a característica número 1 da pecuária de corte é que a pecuária de corte é um negócio de ciclos multianuais. Por quê? E por que é negócio de ciclos multianuais? Porque o ciclo biológico do animal é longo. Do dia que você compra uma novilha e começa uma estação de monta, até o dia que ela emprenha, até o dia que pare o bezerro, até o dia que você desmama o bezerro, 2 meses de estação de monta, 9 meses de estação, 7 meses de desmama, dá 18 meses. Então se eu falo, eu vou aumentar minha produção, eu vou mexer com cria, eu vou mexer com pecuária de cria, eu vou investir na cria. No dia que você decide investir na cria, até o dia que você tem um bezerro para desmamar, são 18 meses. Quase 2 anos. Quase 2 anos. Para você ter o boi gordo, são mais de 2 anos. Então, do dia que você decide, eu quero montar um podcast, talvez semana que vem você consegue estar com ele montado, compra os aparelhos e tal, pronto. Então, o ciclo para você botar de pé um negócio, no caso da pecuária, é no mínimo 18 meses para você ter um bezerro desmamado. Para você ter um boi gordo, são mais de 2 anos. E aí, o que acontece? Todas as decisões que eu tomo aqui, as pessoas acham que eu estou tomando a decisão hoje e o efeito é hoje, não. O efeito é daqui a 2 anos. O que está acontecendo hoje é o que foi feito há 2 anos. Então, pecuária de corte é um negócio de ciclos multianuais.
Então, quando você olha os ciclos da pecuária, né, e não está difícil de você achar esses gráficos, tem coisas públicas disso, dá para você ver o ciclo de preços desde 1957. Tem dados do IEA, que é o Instituto de Economia Agrícola de São Paulo, tem dados públicos gratuitos. Ciclo, preços do boi, preços do bezerro desde 1957. Você tem claramente os ciclos em diferentes fases. E aí você olha, desde 94, que é quando a gente teve a estabilidade da moeda para cá, do real para cá, teve vários ciclos muito parecidos. 2023 está num ciclo de baixa, bem baixa, muito parecido com vários outros ciclos para trás. Não está diferente. Miguel, só que tem a hora de comprar e tem a hora de vender. Exato. Tá ruim para vender e tá bom para comprar. Há 2 anos atrás estava ruim para comprar e tava bom para vender. Sim. E aí, desculpa né, mas para contribuir, eu trabalho com crédito rural. E tem a hora de fazer custeio, tem a hora de fazer investimento. E aí, se a pessoa faz um custeio na época de preços altos, né, valores relativamente altos, e tem que pagar na hora que tá na queda, dá conta de pagar? Não dá. Aí vai para uma renegociação de dívida, não consegue crédito no outro ano, que vai estar bom para... Então, assim, tudo é cíclico, né? E assim também, vamos levar para a agricultura. Tem a época de comprar os insumos, tem a época de vender, e quem deixa para a última hora, né? Quem bebe água limpa vai na frente. Quem não bebe vai pegar os preços dos custos altos. Eu costumo usar muito, né, essa história do boi que chega primeiro, bebe água limpa. Sim. Mas aí quando as pessoas dizem isso, Miguel, e dependendo da situação, como você até comentou, né, às vezes as pessoas dizem que foi sorte. Aí eu digo assim, mas ele abre a picada. O bicho chega lá bem lanhado também. Então a gente tem que entender, né, que tem os dois lados da coisa. A gente fala muito dessa realidade da agricultura e as pessoas dizem, Miguel, que a agricultura está anos-luz da pecuária. Tem ciclos bem mais curtos, tem realidades, né? Se você pegar, por exemplo, a questão da agricultura, a gente tem aí 3 safras até mais por ano. Hoje a gente vê aí até 4 safras, né? Uma de soja, 2 de milho e às vezes ainda entra com o componente animal, entra ali a pecuária ainda nesse processo. E a gente fala muito dessa evolução tecnológica no agronegócio. Você percebe que algumas atividades caminharam, outras não, como as pessoas fazem muito essa relação. A pecuária tá a agricultura está anos-luz à frente da pecuária, né? E você acabou de ilustrar isso. Pecuária, 2 anos um ciclo, por exemplo, né, da atividade. A agricultura não, em 1 ano você starta muita coisa. Tem várias coisas que a gente tem que olhar e entender, assim, soja, por exemplo, é um negócio que ele está muito mais dominado, qual é o sistema de produção para cada região, para cada ambiente. Na pecuária isso não está tão determinado. Então, se você vai plantar soja em tal região do Tocantins, tem qual é a variedade, qual que é a janela de plantio, qual que é o protocolo que eu vou usar. Está validado isso. Até os maquinários, né? Já está tudo muito claro. Tudo tem uma clareza do que você vai fazer. Tem um manual de como você vai fazer. E na pecuária isso ainda não está tão claro. Ao mesmo tempo que você olha na pecuária, a pecuária é um negócio muito antigo e muito grande e muito amplo. Pecuária de corte é uma das únicas atividades que, pelo censo do IBGE, está presente em todos os municípios brasileiros. No município da cidade de São Paulo tem gado. Tem gado em 100% dos municípios brasileiros. E quando você fala de pecuária, tem pecuária grande, média e pequena, gigante e micro. Tem pecuária ultramoderna e pecuária ultra antiga. Comoditizada e não comoditizada. Tem qualidade e tem escala e commodity. Tem coisas muito diferentes. Então, o meu trabalho tem 22 anos, eu tenho 22 anos de vida profissional. O meu trabalho nesses 22 anos tem sido buscar e conhecer os desvios positivos. Eu não estou olhando para a média, eu não ando com a média, eu não aprendo com a média, eu aprendo com os desvios positivos. Dado esse mercado, dada essa realidade, aqui no mesmo estado, Tocantins, eu não quero saber qual que é a média do estado. Isso não tem interesse nisso. Eu quero saber o que os melhores estão fazendo. O que os melhores estão fazendo de diferente.
Porque os melhores, eles estão no mesmo estado, estão no mesmo ambiente, no mesmo mercado, chove, na fazenda dele chove a mesma coisa do que o do vizinho, na fazenda dele tem o mesmo acesso ao mercado, tem as mesmas distâncias, tem as mesmas dificuldades, tem as mesmas normas ambientais, é tudo igual. E como esse produtor está tendo resultados diferentes, as que ele leis está são iguais. São iguais, ele está exposto ao mesmo ambiente. A gestão é diferente. E a gestão é diferente. O que eles estão fazendo diferente? E aí tem pessoas, tem estratégia de negócio, tem comercialização, né? Eu dei um desafio para os meus clientes mais próximos, né? Que é o meu grupo de Mastermind, no último encontro agora em agosto. Falei, olha, até o próximo encontro eu quero que todos vocês tenham pelo menos comprado ou vendido um contrato de mercado futuro. Porque comprar ou vender um contrato de mercado futuro é o melhor curso que você pode fazer sobre o mercado futuro. Ter feito um, né? Ter executado um. Você vai cadastrar na corretora, você vai entrar, você vai pagar e tal, você vai sofrer. E aí, essa dinâmica, por quê? Se você mexe com gado, se você mexe com engorda de gado, se você mexe com confinamento, você precisa dominar a ferramenta mercado futuro. Você pode até não usar, mas não porque você não conhece, mas porque você conhece e olhou e achou que nesse momento não vale a pena. Eu entendo, tem momentos que não vale a pena. Porque se você vai travar o prejuízo? Não. Né? Então aí é melhor eu ficar aberto ao risco. Mas você tem que conhecer a ferramenta. Então, as diferenças são muito grandes e a gente tem que estar sempre procurando olhar quais são os desvios positivos. A gente pode até também olhar para os desvios negativos, que é quem são os piores. Deixa eu ir lá ver para eu não fazer igual, porque também deixa pistas, né? Mas tem uma coisa também, que as fazendas bem-sucedidas, elas são muito parecidas entre si em vários elementos. As fazendas mal-sucedidas, cada uma é mal-sucedida de um jeito. Sim. Interessante. Para você que está chegando agora, esse é o 2º episódio do podcast Gestão Agro. A gente fala aí, né, de desafios antes, dentro e depois da porteira. Hoje a gente recebendo aqui o Miguel Cavalcante, do Agrotalento, também a Marília comigo, sempre dividindo aqui esse espaço da Terra Forte Centro de Negócios. E Miguel, eu queria falar de um assunto que é muito debatido ultimamente. E claro, você que está vivenciando nesse vai e vem para cada canto do Brasil, como que você tem visto o reconhecimento do agro? E aí eu te digo mais, a gente fala muito, né? Quando a gente fala de comunicação, por exemplo, no agro, a gente fala muito que o agro se comunica bem. E há quem diga que não, dentro da porteira também a gente tem os nossos desafios de comunicação. Então, como que está esse reconhecimento do agro para o agro e de fora do agro? Maravilha, olha só que interessante. Todas as pessoas do planeta Terra querem se conectar com o nosso trabalho 3 vezes por dia. No café da manhã, no almoço e na janta. Minimamente. Quem sabe um lanchinho no meio da manhã e mais um lanchinho à tarde, talvez 5 vezes. Pelo menos 3 vezes. Então existem inúmeras oportunidades para isso. E aí eu vejo o seguinte, a primeira coisa, comunicação no agro começa com você ter uma fazenda admirável. Admirável para as pessoas que vão trabalhar lá, admirável para a sua família e para os seus filhos. Eu tenho um cliente que faz todo ano um dia de campo. Sabe para quem? Para os alunos da escola dos filhos dele, que nem todos são do agro. A outra coisa é, se o nosso trabalho se conecta 3 vezes por dia com o consumidor, e a maior rede social do mundo não é o Instagram, não é o Facebook, não é o YouTube, a maior rede social do mundo é a mesa de refeição, onde as pessoas se encontram e se conectam. A gente tem que buscar criar essas conexões. Então, qual é, na minha visão, qual que é a melhor ação de marketing da carne suína do Brasil? É um restaurante em São Paulo que chama Casa do Porco Bar, que é um restaurante premiadíssimo, um dos melhores restaurantes do Brasil, inclusive é uma experiência maravilhosa, de você que só serve carne suína, diferentes pratos.
Você vai lá, é uma festa do suíno. É uma promoção do suíno, é um marketing do suíno. E é um restaurante que um chefe de cozinha montou. Então, você pensar nisso, qual é o seu... na carne bovina, qual que é a melhor ação de marketing da carne bovina dos últimos anos? É um festival de churrasco que chama Churrascada. Que trouxe um conceito de festival que tem música, que tem festa, que tem bebida, que tem churrasco, que tem chefes, foi inspirado num festival inglês que chama Mitopia, e depois que teve o primeiro foi em 2015, e praticamente todo ano tem, né? Teve pandemia e tal, não teve, mas inspirou inúmeros outros festivais a acontecerem, que é uma festa, é uma celebração, é uma balada, e tem carne. E você vê as pessoas se conectando e festejando. Carne é festa, carne é celebração. Quando você conquista alguma coisa importante no mundo inteiro, né, você vai comer um churrasco. Nos Estados Unidos você vai numa steakhouse, você não vai comer frango, né? Você tem a festa tem carne. Então, e aí quem é o profissional que está mais próximo do consumidor final, mais exigente? Os chefes de cozinha. Então o agro tem que estar próximo dos chefes de cozinha. Olha o que os chefes de cozinha estão fazendo e se preocupando e cuidando. É o que vai acontecer com o mercado mais para frente. Então a comunicação também passa por isso, né? Eu tenho uma fazenda que pode receber visitas, eu tenho uma fazenda que pode chegar alguém lá filmando e fazendo stories e que vai ser bonito. Sabe o que eu achei interessante? O que você fez agora foi o marketing. O marketing, diferente do que muitos pensam, que é propaganda, marketing é mercado. Os 4 compostos de marketing, que é os 4 P's, né? Produto, preço, ponto de distribuição e promoção. Então, quando você fala, não tem como falar de marketing, fazer propaganda de produto ruim, falar algo que não existe. Então, o que você falou aqui, eu não vi foi uma propaganda, eu vi um composto inteiro de um produto, né? E é isso que a gente tem que transformar a fazenda, né? E, né, muito, muito interessante isso. Um ponto, assim, que eu gostaria até de perguntar. Eu sinto em você muita inspiração, né? E assim, para o Miguel, o que te inspira e o que te atrai quando você visita cada propriedade rural vamos lá, você visita o Brasil inteiro, cada estado tem uma legislação ambiental, tem um tipo de solo diferente, cada um com as suas particularidades e gestões diferentes. Então, assim, mas o que te atrai e te inspira? O que você leva, sabe, em cada visita, e também trazendo assim pro seu grupo de mastermind, que eu tenho pretensão de entrar também, vamos ver na próxima turma, mas assim, o que você tira também para você, Miguel? Olha, das coisas que mais me inspira é o potencial humano. É ir nas fazendas e ver a vontade, e ver o desejo, e ver o empenho, e ver a determinação de fazer as coisas acontecerem. O que move o empreendedor, e o produtor rural é um empreendedor, é uma vontade de fazer acontecer. É um olhar para um desafio e falar, eu dou conta, eu vou dar conta de fazer, eu vou dar conta de realizar. A gente vai conseguir construir isso, a gente vai conseguir implementar isso. Então, eu estou o tempo todo, o que me inspira, o que me alegra, o que me anima é conhecer exemplos diferentes de pessoas que estão fazendo coisas difíceis, que ninguém fez ainda, né? Não, essa dinâmica é uma dinâmica, é isso que eu estou buscando o tempo todo, né? E tem os alunos do nosso programa, que é o Agrotalento, ganham uma pulseira, essa pulseira verde aqui, que tem uma frase do Nietzsche, que é torna-te quem tu és. Qual é a sua capacidade? Quem você pode se tornar? Quem é você na sua melhor forma? Como que você se torna você mesmo na sua melhor forma? Isso que é torna-te quem tu és. As suas habilidades, as suas competências, os seus talentos, né? Se você for olhar, o que é talentos? Talentos são os dons, os presentes que Deus te deu. Tem uma passagem bíblica que fala, né, que os talentos que cada um recebe
Se você multiplicar esses talentos, você vai ser celebrado e premiado. Se você esconder e guardar e não usar esses talentos, você vai ser punido. Então, o que me inspira é o potencial humano de multiplicar os talentos. Então, tem uma coisa que eu estou sempre buscando fazer todos os dias. Eu quero fazer 4 coisas. Eu quero servir, eu quero evoluir, eu quero curtir e eu quero semear. Tem muito de essência nisso, né, Miguel? A essência de cada, mas tem o despertar. Sim. Porque a essência por si só, se não despertar... E o despertar tem coisas internas e tem coisas externas. Às vezes é um baque da vida, às vezes é uma coisa que você viu, ou às vezes tem um fogo interno dentro de você que você está buscando, né? A gente tem que estar exposto a essas coisas e buscar ativar a nossa energia, né? Tem um mentor meu que fala que a usina de energia, uma usina hidrelétrica não tem energia, ela gera energia. Legal. A gente tem que gerar energia, a gente tem que ativar a nossa energia, né? E o nosso trabalho também, de cada um de nós, nós 3 estamos aqui gravando esse podcast, quem está assistindo aqui, você também tem uma responsabilidade de ativar a energia dos outros através do seu exemplo, através da sua inspiração, através de você fazer a diferença. Eu tenho isso comigo. Eu tenho uma frase de uma Santa Teresinha do Menino Jesus, que eu trago ela, independente de religião, mas eu trago ela comigo na empresa, que não permita que alguém passe pela sua vida sem levar algo de bom. Então, cada cliente que chega na Terra Forte, eu quero que leve algo de bom, que ele saia melhor do que como ele entrou, que daqui a 1 ano ele esteja potencializado. Então, é uma responsabilidade, né? Que nós, nesse ramo, você está potencializando vidas, negócios, você está impactando de forma, assim, extraordinária, né? Quantas pessoas estiveram presentes no evento que você fez aqui em Palmas? Então, quantas fazendas, através desses 2 dias de imersão, serão transformadas e impactadas? É muito mais forte, não é sobre só gestão, não é sobre o negócio, é sobre conquistas, é sobre histórias. É muito mais forte do que a gente imagina. É gerações sendo impactadas. A gente está aqui, eu me arrepio, por um propósito. Sim. Transformar e impactar vidas. Porque eu trabalho com dinheiro, sim, com recursos. Gente, hoje, se você for analisar os recursos controlados que a gente tem disponíveis, recursos BNDES ou aqui na região norte, FNO, não dá para suprir 1/7 da necessidade do agronegócio. E isso não é só na região norte, Brasil inteiro. Se nós não inovarmos, se nós não criarmos oportunidades, se nós não sairmos da nossa caixinha, a gente não consegue crescer. E aí é onde você tem que abrir a mente para fundos de investimentos. A gente tem recursos estrangeiros muito mais baratos do que recursos controlados. Nós não podemos estar à mercê de políticas com P minúsculo. Não podemos. Nós somos do agro. O agro não para, né? E assim, eu quero até trazer aqui para vocês, né? Essa questão a nova geração, ela chega com essa pegada da inovação. E assim, qual mensagem também, Miguel, você traz para esses jovens, essa geração que encontra desafios, que são muitos? Qual mensagem? Olha só, a mensagem é o seguinte: primeiro, entenda profundamente o negócio que você está, entenda a realidade, entenda os desafios, entenda os meandros, entenda como as coisas funcionam de verdade. E a segunda coisa é: procure entender o que você pode aprender com as outras gerações.
procure entender como as outras gerações têm coisas a contribuir. Né? Esses dias aqui em Palmas, veio um aluno meu falar comigo, olha, eu assisti um vídeo, uma palestra, uma aula, não lembro agora o que ele falou, sua há um tempo atrás, e você falou uma coisa que me marcou muito, que era que a melhor fase de uma fazenda é quando existem 2 gerações ou mais trabalhando junto em harmonia. Não vai ficar bom quando eu assumir. A melhor fase é quando eu conseguir trabalhar junto com o meu pai, ter as habilidades, os talentos, a sabedoria, as competências da geração do meu pai com a minha geração. E aí ele falou, e hoje eu estou trabalhando com o meu pai e está indo muito bem. Então, essa mensagem, como que você integra gerações, como que você faz gerações trabalharem juntos e você consegue construir no ombro de gigante, como você constrói em cima do que outras gerações dos seus pais, dos seus avós conseguiram, construíram, trabalharam, implementaram. Você falou aí, construindo gigantes, com honra, gratidão. A gente percebe que é muito de inteligência emocional, de comunicação, de informação, de conhecimento. Sim. Quem me conhece, Miguel, sabe já que já é uma frase que às vezes já é até clichê meu. Eu sempre digo, informação é essencial no agronegócio. Você pode ter tudo, mas se você não tiver a informação, a tomada de decisão vai ser bem desafiadora. Sim. Com a Marília, eu tenho aprendido muito que a inteligência emocional conta muito. Sim. E hoje eu levo comigo essa questão de que esse legado também no equilíbrio é muito importante. Isso, tem uma coisa que eu quero deixar aqui, que é o seguinte: fazenda não é sobre gado, fazenda não é sobre máquina, fazenda não é sobre soja, fazenda é sobre gente. E gente em todas as frentes, com família, com equipe, com parceiros, com clientes, com fornecedores, com consultores, com entidades, com órgãos públicos. Você vai estar sempre lidando com gente. Então você precisa ser bom em lidar com gente. E lidar com gente é comunicação, é influência, é liderança. É isso que a gente precisa desenvolver. E tem gente que sabe fazer isso muito bem, sem nem saber o nome das coisas. E tem gente que não sabe e que quer e pode, precisa e escolhe aprender, né? Eu gosto de lembrar também que todas essas competências são treináveis. Liderança é treinável, comunicação é treinável, negociação é treinável, lidar com conflitos é treinável. E aí muitas vezes a pessoa fala assim, fulano tem o dom, mas tem 20 anos que ele está treinando todo dia esse dom. Lapidando. As pessoas falam, Miguel, você tem o dom para fazer palestras. Bom, se é um dom, onde estava ele no dia que eu fiz a palestra ruim? Eu já fiz palestra ruim. Estava no dia que eu não treinei. Estava na falta de treino, estava na falta de bagagem, estava na falta de fazer e revisar e melhorar. Quantos treinamentos, quantos cursos, quantos programas, quantas viagens eu não fiz para investir em melhorar minha capacidade de apresentar? Então, será que é só dom? E no esporte é a mesma coisa. Ah, fulano tem o dom, está lá treinando há décadas. Não, é você treinar essas habilidades e tem gente que fala, não, o difícil é mexer com gente. Sim, é difícil. E se é difícil, é importante, mais um motivo para você se dedicar e ficar muito bom. Eu vivencio todos os dias os desafios da gestão, da liderança, lidar com a juventude que está aí no mercado de trabalho, a rotatividade. E olha que eu tenho investido muito em treinamentos, em capacitação, né? Enfim, para mim, para os colaboradores, inteligência emocional, treinamentos técnicos, e ainda assim vivencio desafios diários. Mas se eu não estiver disposta, ainda assim, a melhorar e me lapidar, eu não consigo permanecer no mercado. Imagine se eu não estudar. Exatamente. Não se prepara não para ver, né, Miguel? É isso aí. Não acorda de madrugada para gravar o podcast, não, para ver se ele sai. Miguel, eu quero
assim, enormemente te agradecer a sua disponibilidade. A gente até brincava, né, antes aqui nos bastidores, que não é à toa que o Miguel está onde está, né? O homem parece que não dorme, gente. 3 horas da manhã ele está à disposição para gravar. Então eu te agradeço muito, né, a sua disponibilidade e de trazer aqui, de somar com a gente hoje o 2º episódio do nosso podcast, inaugurando o nosso novo espaço. Que legal, parabéns pelo espaço, muito legal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Miguel. Obrigada, Lu. Para mim é um aprendizado enorme. A gente conclui esse podcast com vários insights. A vontade que eu tenho de escrever tudo, sabe? Para hoje ainda de manhã assimilar e colocar algumas coisas em prática, né? Eu acredito que todos têm algo a ensinar e eu sempre tenho algo a aprender. Com então, certeza. assim, muito, muito obrigada, viu? Pelo seu sim, pela sua disposição. Você teria inúmeros motivos para não estar aqui. Tinha todo motivo para não estar aqui, mas a também... Lu teria inúmeros motivos. Está com um bebê de 20 dias. Mas é isso. Tem uma coisa, eu quero... E por que eu vim aqui? Porque, por algum motivo, eu não sei explicar exatamente porquê, mas eu tive a sensação de que vocês estavam fazendo um trabalho com uma dedicação e com empenho, com uma energia, e que, mais do que falar, puxa, parabéns, continua, faz, era eu de alguma forma poder participar e contribuir, incentivar, e que esse trabalho de vocês leve mensagem, leve inspiração, leve exemplo, leve conhecimento para mais gente e faça mais a diferença, né? Eu tenho para mim 4 valores centrais, que é crescer através do conhecimento, que é interagir e trocar em comunidade, que é viver a positividade, o entusiasmo e a alegria, e a fazer todas as coisas com verdade e integridade. Então, você está cumprindo. Tá aqui, estou vivendo meus valores aqui hoje. Parabéns e sucesso e vida longa ao podcast de vocês. Eu vi outro dia, eu faço podcast desde 2010 e eu vi outro dia um dado muito interessante que uma das plataformas maiores de podcast os podcasts da Apple, né, de você acessar dentro dos aparelhos iPhone e tal. E existem mais de 2 milhões de podcasts no mundo, dentro da Apple hoje. 500 mil tem só um episódio. Caraca. Então, se você gravou o 2º episódio hoje, você já está na frente de 500 mil. Acima da média. E da média talvez não, mas, né, e aí você vai fazer o 3º, e o 4º, e o 5, e daqui a pouco você está no 100º episódio. E aí quando vocês estiverem depois do 100º episódio, quem sabe vocês me chamam aqui, eu venho gravar de novo com vocês. Depois do episódio 100. Eu assisti o seu 103. Maravilha. Muito bom. Uau. Sim. Quanta inspiração aqui hoje. E para quem está em casa, né? Obrigada, né, Marília, por estar com a gente, por nos deixar levar a inspiração até cada um também. Sim. Obrigada a todos pela audiência. Mais uma vez. Obrigada, Lu. Obrigada, Miguel. Obrigada a todos vocês, Johnny, né, Ezer, que prepararam esse local aqui com tanto carinho, tanta disposição. Vamos em frente. Pode mais.